Quando a gente fala do Lean Six Sigma, eu tenho vários papéis e responsabilidades nesse contexto. Eu tenho profissionais como White Belt, Yellow, Green, Black, Master Black Belt e tem outros também voltados à liderança, à propagação e promoção do Lean Six Sigma dentro das organizações, que é o papel, por exemplo, do Champion. Então são vários papéis e é importante entender qual é esse conceito e qual é a responsabilidade de cada um no contexto do Lean Six Sigma. É interessante compartilhar com você que essa nossa visão é uma visão prática. Eu particularmente participei de várias implantações do Lean Six Sigma, então nós temos uma visão realmente bem peculiar do que é o papel de cada um e do que funcionou baseado aí nesse tempo e nessa experiência que a gente tem. Então me acompanhe para ver quais são esses papéis e o detalhamento de cada um. Nós vamos só sedimentar alguns conceitos. O primeiro deles é o sponsor. O sponsor, quando a gente fala em melhoria contínua, é a pessoa que será beneficiada com o projeto. Então imagine, eu estou lá numa área e nessa área tem um gerente principal, ele é o gerente dessa área que eu estou mostrando para você, e nós vamos fazer um projeto lá para aumentar a eficiência de um determinado produto. A pessoa que vai ser beneficiada num primeiro instante é ele, então nada mais adequado do que tê-lo como alguém que vai ajudar o projeto. O que é ajudar o projeto? É fazer a aprovação das fases. Um projeto DMAIC ele tem fases e ele é responsável por aprovar ou não uma fase. E ele ajuda a remover barreira também. Então ele é alguém muito importante na condução e no sucesso dos projetos. A outra figura é do Champion, do programa Lean Six Sigma. Normalmente é alguém de muita influência na organização, pode ser um diretor que tenha bastante influência, que vai levar os benefícios e vai fazer com que o programa Lean Six Sigma se espalhe pela organização. Ele seria o equivalente ao patrocinador do uso do Lean e do Six Sigma na organização como um todo. Um exemplo disso, olhando a nossa vivência, na época da implantação numa empresa que eu trabalhei, quem era o champion do programa Lean Six Sigma era o diretor de RH. Então, o diretor de RH em empresa normalmente é uma figura que detém poder e influência na organização como um todo. Nós temos os champions dentro dos departamentos e áreas. Marcelo, esse champion tem a ver com o champion que você acabou de falar? Não. Champion significa alguém que promove. Então, se nós temos, num primeiro momento aqui, um diretor, eu vou colocar só para a gente conversar, eu tenho aqui um diretor que está fazendo ou que vai fazer esse papel de champion do programa Lean Six Sigma. Aqui embaixo eu posso ter o quê? Gerentes de área ou gerentes de departamento que também vão difundir e, entre aspas, vender o Lean Six Sigma. E qual a relevância disso? Qual a relevância de eu ter um sponsor por projeto, de eu ter um champion para o Lean Six Sigma e champions nas áreas que são os gerentes? Isso ganha muita força. Por quê? Porque a organização só se mexe com a diretriz da liderança. Se não é importante para a liderança fazer, não vai ser importante para quem estiver embaixo. E a gente vai ver daqui a pouco a importância da liderança nesse processo como um todo. Eu tenho também facilitadores dos projetos, e facilitador de projeto é qualquer pessoa que possa ajudar no desenvolvimento de um projeto. Muitas vezes o projeto tem algum entrave e essa pessoa entra para ajudar e remover essa barreira. Master Black Belt é o profissional responsável pela metodologia e pela divulgação e treinamento usando o Lean Six Sigma. Isso varia muito, varia de empresa para empresa. Tem empresa que o Master Black Belt é o gerente da área de melhoria contínua e tem empresa que
o Master Black Belt faz parte da área de qualidade. Então depende muito da estrutura que a empresa deseja seguir, mas o mais importante aqui é que o Master Black Belt é quem tem o domínio do método Lean Six Sigma. Também tem a missão de difundir essa metodologia, desenvolve projetos também. Marcelo, que tipo de projeto que ele desenvolve? Master Black Belt, ele desenvolve projetos de larga envergadura. O que é isso? Dá um exemplo aí, Marcelo. Me perdi com esse negócio de envergadura. Parecendo envergadura de avião. Não, se bem que é bem parecido. Ó, eu tenho aqui um departamento, 2, 3 departamentos. Isso aqui é uma planta. Imagina que essa planta está localizada em Mauá, São Paulo. E aí eu tenho uma outra empresa, melhor dizendo, uma outra planta. A planta está aqui, ela tem 2 departamentos. Vou colocar mais 3 departamentos. E essa planta é em Itu. E eu tenho mais uma planta com 3 departamentos e ela está localizada em Santa Catarina. Um projeto Master Black Belt, o que ele vai fazer? Ele é um projeto que pode envolver as 3 unidades. Essas são as 3 unidades que uma empresa tem. Imagina aumentar a produtividade de um determinado produto nessas 3 plantas. Marcelo, é muita coisa para fazer? Marcelo, vai dar muito trabalho? Vai! Mas se fosse fácil, qualquer um faria. É por isso que esse profissional ele é bem treinado, ele é bem capacitado para usar os métodos, conceitos e ferramentas, não só para treinar profissionais, não só para dar direção para onde ir e principalmente as oportunidades que podem ser vistas no negócio, mas também para fazer e entregar resultado através de projetos de grande envergadura. Então é só um exemplo para você entender quem é esse profissional. Lembrando que ele também faz a gestão da evolução dos projetos de melhoria contínua. Eu tenho outros papéis também. Eu tenho Black Belt, eu tenho Green Belt e eu tenho Yellow Belt e White Belt. Marcelo, qual que é a diferença dessa turma toda? A diferença é sempre voltada à envergadura do que cada um está fazendo. Então vamos fazer uma análise como nós fizemos a análise do Master Black Belt. Só que para isso agora eu vou usar um painel. Então vamos imaginar que eu tenho uma empresa e essa empresa ela tem 3 unidades. Então eu vou fazer a primeira unidade aqui, essa unidade de Mauá, vou fazer a segunda, essa de Itu, vou fazer a última aqui, que é a de Santa Catarina. A unidade de Mauá faz o produto A e faz também o produto B. Só que esse produto B, ele é continuado aqui na fábrica de Itu e também vai para a fábrica de Santa Catarina e é finalizado aqui. Aqui é o produto B. A fábrica de Mauá também tem o equipamento A e um equipamento B e um C. Itu tem o equipamento D, o E, e na fábrica de Santa Catarina tem o equipamento F e equipamento G. Então essa é a estrutura da empresa. Tem 3 filiais, a unidade de Mauá tem 3 equipamentos, tem 2 produtos feitos. O produto B ele só é finalizado no final da 3ª unidade, que é Santa Catarina. O que seria um projeto White Belt para essa empresa? Um projeto White Belt tem um escopo reduzido, bem reduzido, e é esperado que ele finalize em mais ou menos 30 dias. Marcelo, que tipo de profissional normalmente faz o White Belt? Tem vários. As empresas normalmente usam o White Belt para operação, porque o operador pode agregar muito num processo produtivo. Porque quem conhece melhor o equipamento é um engenheiro ou é o operador que está lá no dia a dia, todo dia usando aquele equipamento? É o operador conhece de trás para frente o equipamento que ele usa. Então, um projeto White Belt poderia ser, por exemplo, identificar oportunidades de melhoria em segurança nesse equipamento A de Mauá. Por quê? Porque o operador
ele é operador desse equipamento A, ele é focado nesse equipamento A. E a operação acha muita oportunidade, não só em segurança, como em outros aspectos, produtividade, eficiência e daí por diante. O outro profissional é o Yellow Belt. Yellow Belt, é esperado que o projeto termine em mais ou menos 60 dias. Marcelo, qual que é a diferença entre um e o outro? A diferença reside no escopo. O escopo é qual o desafio que o profissional tem. Por que isso acontece? Porque a partir do momento que a gente começa a fazer esse trabalho, treina o White Belt e vem para essa direção, Yellow, até chegar no Master Black Belt, eu aumento o quê? Eu aumento conceitos, eu aumento ferramentas, métodos, ou seja, vai capacitando cada vez mais o profissional para que ele tenha poder de fogo para resolver as coisas. Marcelo, dá um exemplo aí de projeto, que pode ser projeto Yellow Belt. Por exemplo, poderia ser reduzir o tempo de aprovação para colocar esse produto A para iniciar. Pode ser também redução do tempo de fechamento de uma atividade, redução de tempo de uma determinada aprovação. O escopo tem que caber em 60 dias. Falando de Green Belt, o escopo do Green Belt, o trabalho, na verdade, leva mais ou menos 90 dias, um pouco mais, um pouco menos. Por que eu falo um pouco mais, um pouco menos? Porque depende de vários fatores. Depende da prioridade que o negócio dá para o projeto, depende de disponibilidade de dados e outros fatores. O projeto Greenbelt, redução do tempo de setup do equipamento B. Por quê? Porque a pessoa que vai fazer esse trabalho já trabalha focado no equipamento B, então está alinhado com o que ele faz no dia a dia. Quando a gente vai para o Black Belt, eu aumentei a quantidade de conceitos, de ferramentas. O tempo é de mais ou menos 120 dias. E um exemplo de projeto poderia ser redução de paradas dos equipamentos A, B e C. O que significa? Aumentou o tamanho do sarrafo. Por quê? Porque tem muita habilidade para resolver isso. Não só habilidade, como treinamento, metodologia, enfim. Enfim, ele está preparado para o desafio. E o último, quem é? É o Master Black Belt. Projetos de Master Black Belt, mais ou menos 180 dias, depende do desafio. Qual seria um projeto de Master Black Belt olhando esse contexto? Por exemplo, aumentar a eficiência do produto B. Por que do produto B? Porque envolve a planta de Mauá, também envolve a planta de Itu, também envolve a planta de Santa Catarina. Significa que o escopo aumentou consideravelmente para esse profissional. Essa é uma visão do que seria White, Yellow, Green, Black e Master Black Belt.